Graça e paz, irmãos, em nome de Jesus. É uma alegria muito grande nós abrirmos a palavra de Deus nesta manhã. Devo usar esse aqui também? Uma alegria muito grande abrirmos a palavra de Deus nesta manhã, porque a palavra de Deus sempre nos alimenta. Tudo passa, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Você crê nisso? Então vamos orar antes de lermos a porção de hoje. Senhor, nós te agradecemos porque já recebemos a tua bênção nesta manhã de tantas formas aqui, cantando, nos abraçando, Pai, ministrando o amor do Senhor, que é derramado em nossos corações pelo teu Santo Espírito. Como isto nos conforta, nos encoraja, Pai. Ó Deus, muito obrigada por podermos nos reunir tão livremente, Pai, e podermos meditar na tua palavra. E pedimos a bênção do Senhor, a unção do teu Santo Espírito, para que os nossos olhos sejam desvendados e nós possamos conhecer aquilo que o Senhor tem para cada um de nós nesta manhã. Em nome de Jesus, amém. Amém. Convido você a abrir a Bíblia no Evangelho de João, capítulo 12. O trecho designado para nossa leitura hoje vai do versículo 1 até o versículo 11. Nós vamos meditar somente até o versículo 8 do capítulo 12 de João. João 12, 1 até o 8. Vamos ler. Acompanhe comigo. Jesus ungido por Maria em Betânia. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Deram-lhe, pois, ali uma ceia. Marta servia, sendo Lázaro um dos que estavam com ele à mesa. Então Maria, tomando uma libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso, ungiu os pés de Jesus e os enxugou com os seus cabelos. E encheu-se toda a casa com o perfume do bálsamo. Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse: por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Isto disse ele não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque era ladrão. E, tendo a bolsa, tirava o que nela se lançava. Jesus, entretanto, disse: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. O tema da nossa mensagem é a oferta de Maria. E nós vamos analisar aqui as características dessa oferta. Vamos ver, só lembrar aqui as circunstâncias, né? Onde aconteceu, em qual momento aconteceu essa oferta, a oferta de Maria. O versículo 1 nos diz, responde isso para nós com toda clareza. Este fato se deu na aldeia, na pequena cidade de Betânia, exatamente onde Jesus operara aquele tremendo milagre. Fomos recentemente ministrados sobre a ressurreição de Lázaro, onde Jesus ressuscitara Lázaro. Esta aldeia de Betânia ficava próxima a Jerusalém, e para lá Jesus sempre ia. E ele era hospedado ali em Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro.
Era uma casa acolhedora onde Jesus sempre ficava com os seus discípulos ao passar por ali. E Jesus tinha certamente amigos em Betânia. Em Betânia, as pessoas viram Lázaro morrer e Lázaro ressuscitar pelas mãos poderosas do Senhor Jesus. Então, a oferta de Maria, que é o nosso tema, se deu em Betânia, aonde Jesus havia ressuscitado Lázaro, e se deu também numa ceia que estava sendo oferecida a Jesus. Aqui está escrito no versículo 2, deram-lhe, pois, ali uma ceia. Então havia uma ceia oferecida ao Senhor Jesus, certamente que por esses amigos, por esses que admiravam, gostavam, amavam a Jesus, tinham visto Jesus operar o milagre da ressurreição de Lázaro, e Lázaro estava presente nessa ceia. Então eles prepararam com muito amor uma ceia para honrar Jesus Cristo. E em que data isso aconteceu? 6 dias antes da Páscoa. Nós sabemos que na Páscoa, nessa Páscoa desse ano aqui, Jesus iria ser morto. Faltava então 6 dias para que Jesus fosse morto naquela cruz. Então já sabemos que a oferta de Maria se deu em Betânia, 6 dias antes da morte de Jesus, numa ceia, num momento íntimo, prazeroso, no meio de amigos, um momento de refrigério para o Senhor Jesus. Esta foi uma palavra de introdução. Agora, como foi essa oferta? Em primeiro lugar, foi uma oferta, uma quebra de protocolos. Essa oferta de Maria foi uma quebra de protocolos. Quantos protocolos Maria quebrou aqui? Nós vemos no versículo 2 que Marta, a irmã dela, estava servindo. Uma característica muito peculiar de Marta, né? Temos aqui entre nós muitas irmãs que são verdadeiras Martas. Sempre estão servindo. E quem serve fica tão feliz quando pode servir. E quem serve sempre encontra o que fazer. Nunca nós vamos encontrar um verdadeiro servo, um coração de servo perguntando assim, o que eu faço? O que tem para fazer? O servo vê o trabalho e parte para a ação. Aquilo é gostoso no coração dele. Vemos Marta aqui servindo. Ou em outra ocasião, lá atrás, no Evangelho de Lucas, nós vemos Marta também servindo. Então, Maria, como uma mulher, ela quebra esse protocolo. Porque naquele tempo, o lugar das mulheres era somente aquele, não era um lugar assim onde elas pudessem desfrutar dos ensinos, das conversas que os homens estavam praticando, recebendo, trocando ali as conversas. Não era aquele ambiente das mulheres. O ambiente das mulheres era aquele do serviço. Então ela quebra esse protocolo. Ela quebra também o protocolo de tocar nos pés de alguém. Era totalmente inapropriado que uma mulher, naqueles dias, viesse e tocasse os pés de uma pessoa, fosse aquela pessoa íntima, sua, conhecida ou não. Ela quebra esse protocolo e quebra mais um protocolo ainda. Ela ungiu os pés de Jesus, para isso tocou os pés, e ela enxugou os pés com os seus cabelos. Isto implica em que ela, como uma judia da época, soltou os seus cabelos longos e os usou como uma toalha nos pés de Jesus. Que protocolo quebrado! Jamais uma mulher judia iria soltar os seus cabelos em público. Jamais.
Mas a situação para Maria era muito maior do que os aspectos culturais da sua época. Ela quebrou esses protocolos porque havia no seu coração um desejo tremendo de honrar Jesus. Então, a primeira característica da oferta de Maria foi uma oferta de quebra de protocolos. O que mais? Em segundo lugar, foi uma demonstração de gratidão e de amor. Essa oferta foi uma demonstração de gratidão ao Senhor Jesus. Quantas coisas o Senhor Jesus tinha feito por ela, pela sua família. Recentemente ressuscitaram o seu irmão. Imagine, Jesus não somente curou o seu ente querido, o seu irmão Lázaro, mas ele ressuscitou Lázaro. Tirou-o da morte, já sepultado há 4 dias. Que fato tremendo! Ela jamais poderia esquecer isso. Ela tinha que agradecer isso. E é a terceira vez nos evangelhos que nós encontramos Maria aos pés de Jesus. A primeira vez, narrada por Lucas, no capítulo 10. Marta estava servindo, Jesus hospedado na casa deles, e Maria aos pés de Jesus, ouvindo seus ensinamentos. Na ocasião da morte de Lázaro, Maria lançou-se aos pés de Jesus, chorando. Agora aqui, nós vemos Maria aos pés de Jesus, adorando, em gratidão ao Senhor Jesus, demonstrando seu amor, não se importando com o que as pessoas iriam dizer, e disseram mesmo, né? Já vamos ver isso, porque no seu coração havia gratidão, e ela precisava demonstrar isso. Havia amor, e ela precisava demonstrar isso. A necessidade de agradecer ao Senhor Jesus, de honrar ao Senhor Jesus, de mostrar o seu amor pelo Senhor Jesus, era muito maior do que os protocolos rígidos da sua época, da sua cultura, da sua sociedade ali. Era muito maior, ela tinha que romper tudo aquilo e demonstrar o seu amor e a sua gratidão. Então ela pega um vaso feito de alabastro, que era uma espécie de carbonato de cálcio, era uma espécie de um mármore muito fino, que eles faziam dele um frasco bojudo, geralmente, com um gargalo bem fininho, estreitinho, selavam aquele gargalo, depois de encher, com bálsamo preciosíssimo, porque assim o perfume não se exalaria dali, não iria perder, iria ser conservado por muito tempo. Mas o perfume que estava dentro daquele frasco era muito especial, porque a Bíblia diz aqui no versículo 3, que Maria, tomando 1 libra de bálsamo de nardo puro, muito precioso. Fiquemos até aqui só nesse versículo. 1 libra, traduzindo para gramas, porque libra era uma medida para medir substância, né? Então, traduzido para gramas, há uma variação aqui por causa de ser antigo, né? Então, pode ter sido mais ou menos entre 320 e 330 gramas até 450 gramas. E para que nós compreendamos melhor, por ser bálsamo, algo derramável, então não era sólido, logicamente. Então, 1 libra de bálsamo equivaleria aproximadamente a 300 ml. ml a gente conhece melhor, né? Então, ela tomou cerca de 300 ml, mais ou menos esta quantidade. Imagine isto aqui.
cerca de 300 ml. Como é que você passa um perfume? Né? Você dá uma espirradinha. Quantos ml sai ali? Acho que não dá nem para medir, muito pouquinho. Então você molha o dedo ali naquele perfume, passa um pouquinho, tampa e guarda, né? Agora, imagine esta quantidade aqui de bálsamo, de nardo puro derramada. Mateus e Marcos nos dizem que Maria derramou esse perfume na cabeça de Jesus. Aqui no nosso texto que estamos analisando, aqui meditando sobre ele, diz que ela ungiu os pés. Não há nenhuma contradição nisso. Porque esta quantidade que você viu aqui, derramada na cabeça, vai até os pés. Vai ou não vai? Molha tudo, né? Então, obviamente que Maria derramou, e para isto ela quebrou o gargalo do vaso. Uma vez feito isto, não se podia usar mais. Ela não guardou uma parte para si e deu uma parte para Jesus. Ela quebrou e derramou inteirinho. 300 ml. Pode ter sido até um pouco mais, mas vamos ficar por 300, já é uma boa quantidade. Derramou sobre a cabeça de Jesus e se abaixou lá e ungiu os pés de Jesus com aquele bálsamo de nardo puro. O nardo era uma planta que não era cultivada, não nascia ali na Palestina. O nardo, ele vinha do Himalaia, lá entre o Tibete e a Índia, muito longe da Palestina. E essa planta, com as folhas já desidratadas, era transportada em lombo de camelo. Quanto tempo demorava para chegar uma carga do preciosíssimo nardo, para passar pelo processo de fabrico do perfume. Por isso ele era de grande valor. E ela derramou toda aquela substância. O amor, ele tem uma característica. O amor, ele dá tudo o que tem. E depois que ele dá tudo, ele pensa assim: ai, se eu pudesse fazer mais. Se eu tivesse mais, eu daria. Se eu tivesse mais tempo, eu faria isto. Se eu tivesse mais, eu faria isso. Isso é o amor. O amor não mede. O amor não limita a sua atitude de entrega, de doação. Deus amou o mundo de tal maneira que deu. O amor é doador. O amor é paciente. O amor é benigno, só pensa no bem. O amor, ele tudo espera, ele de bom, tudo crê, tudo suporta, jamais acaba. O amor de Deus é assim. Deus é amor. E Maria compreendeu quem era Jesus. Maria reconheceu que ele era o Messias. Maria tinha que fazer uma oferta. E essa oferta era tudo. Tudo. E ainda com o sentimento, se fosse maior o frasco, ia todo. Se fosse 1 litro, ia todo. E aí foi uma oferta, então, de quebra de protocolos, foi uma oferta de demonstração de gratidão e amor, e em terceiro lugar, foi uma oferta sacrificial. Os estudos mostram que, geralmente, as mulheres guardavam, conseguiam, com muito trabalho, muito empenho, muito custo, ter um frasco daquele perfume. Elas guardavam para suas próprias bodas, para o dia do seu casamento.
certamente era esse. E ela deu inteiramente. Deu o quê? Os seus sonhos, as suas aspirações. Quantas vezes nós nos apegamos a isso e não acontece, as coisas não acontecem como nós imaginamos. Quando nós entregamos, nós recebemos. Dai e dar-se-vos-á, diz a palavra de Deus. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Davi também teve esse sentimento. Em 2 Samuel, capítulo 24, versículo 24, Davi, naquela situação lá de oferecer um sacrifício a Deus, um homem quis dar para ele os bois e a madeira, ele falou, não, eu pago o preço certo, porque eu não vou dar a Deus o que não me custou nada. Fazer cortesia com chapéu alheio, conhece esse ditado, né? Maria não fez isso também, a exemplo de Davi, ela se sacrificou. E o valor calculado dessa oferta da Maria está aqui no versículo seguinte. Nós vemos isto aqui dos versículos 4 até o 6. Vamos reler? Mas Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, o que estava para traí-lo, disse, por que não se vendeu este perfume por 300 denários e não se deu aos pobres? Ele estava muito preocupado com os pobres, né? Não, o versículo 6 diz claramente, isto ele disse, não porque tivesse cuidado dos pobres, mas porque ele era ladrão e ele tirava tudo que tinha na bolsa, ele era o tesoureiro do grupo de Jesus, do grupo dos discípulos. Então ele lançou aquela palavra azeda, vil, amarga, hipócrita. Ele lançou aquela crítica horrível porque não estava preocupado com pobres. Ele queria que entrasse mais valores ali na bolsa para ele passar a mão. Você conhece alguma situação nos nossos dias que parece com isso? Vou resolver o problema da pobreza, vou acabar com a pobreza, vou dar comida, né? Quantas vezes nós ouvimos essas promessas? Acontece que Jesus disse aqui que não se acaba com a pobreza, está implícito aqui nessa palavra de Jesus. Os pobres sempre os tendes convosco, sempre vai ter. Não é que nós não devamos atender a necessidade do pobre, claro que devemos. Se nós tivermos 2 bananas e alguém não tem nenhuma, nós damos uma para ele. Ou se for necessário, damos as 2. Precisamos atender a essa dimensão social, natural no Evangelho, sim, mas isso não vai acabar com a pobreza. Vai existir sempre os pobres, sempre vocês. Nós teremos conosco alguém que está necessitando de alguma coisa. Então Jesus disse, a mim nem sempre me tendes. E Judas deu o valor desse perfume, né? Certamente interessado nas coisas materiais, ele olhou o tamanho do frasco, sentiu o perfume que encheu a sala. Falou, isso aí é caro. Isso aí seria bom ser transformado em dinheiro e entrar aqui na bolsa, para vir para o meu bolso, né? Muito interessado ele estava. E não foi só de Judas essa crítica, porque os outros evangelhos dizem que alguns dos discípulos, os seus discípulos, aqui diz Judas, Judas foi o cabeça, né? Talvez o porta-voz, quem sabe cochicharam, o que você acha? 300, pelo menos 300 denários. 300 denários era uma soma muito grande, significava o trabalho de 1 ano de uma pessoa. Um denário, quase 1 ano. Um denário era o pagamento por 1 dia de trabalho. Já imaginou você trabalhar 300 dias úteis para comprar um perfume? Que perfume, hein? E você derramar todo esse perfume na cabeça de Jesus, sobre a cabeça de Jesus, ungindo os pés de Jesus.
Foi essa a atitude de Maria, uma oferta sacrificial. E finalmente, como foi a oferta de Maria? Foi uma oferta de quebra de protocolos, foi uma oferta de demonstração de amor e gratidão, foi uma oferta sacrificial e foi uma oferta oportuna, na hora certa. Na hora certa, uma oferta oportuna. Por quê? Jesus, no versículo 7 e 8, Jesus sai em defesa de Maria. Que coisa linda, né? Jesus não deixou ficar aqui. Ele nunca se defendeu, mas ele nos defende. Ele é o nosso advogado. Jesus defendeu Maria naquela hora. Ele disse assim: deixa que ela guarde isto para o dia em que me embalsamarem. Faltava só 6 dias, Jesus sabia disso. Eu creio que mesmo sofrendo todas as afrontas, todas as pancadas que o Senhor Jesus sofreu ao longo daquele terrível dia e noite em que ele foi torturado e morto por causa dos nossos pecados, eu creio que por trás e por cima e junto com aquele sangue derramado, ainda exalava o perfume de Maria. Porque aquele perfume, aqueles 300 ml de nardo, de bálsamo, de nardo puro, não foram derramados por uma demonstração de assim perante os outros. Não. Foram derramados por amor, foram derramados sacrificialmente, foram derramados em gratidão a Jesus, foram derramados na hora certa, oportunamente. A oferta de Maria foi oportuna. Jesus disse que aquela boa ação que ela estava praticando ia ser contada em memória dela onde quer que fosse pregado o Evangelho. E Jesus disse que ela guardasse aquilo para o dia do seu embalsamamento. Jesus recebeu aquela oferta. Jesus recebeu aquela adoração, aquele sacrifício, aquela gratidão por parte de Maria. Sabe, às vezes nós deixamos passar a oportunidade. Isso é muito sério. Lembra-se de Davi? Davi tinha um filho chamado Absalão, ele teve vários filhos. E teve histórias terríveis, tremendas na vida de Davi com os seus filhos. E Absalão matou o filho primogênito de Davi. E Davi ficou com muita ira. Foi uma atitude pecaminosa, terrível, tirar a vida de alguém. Depois Absalão pediu o perdão de Davi. Davi perdoou, mas aquele perdão assim, não, eu perdoo, mas não fica perto de mim. Não quero te ver. Mais tarde, Absalão faz uma revolta para tomar o reino do seu próprio pai. E a guerra fica entre pai e filho. E os soldados de Davi matam Absalão. E vem trazer a notícia como se fosse uma bomba de alegria. E Davi cai num pranto. E começa a dizer: ai, Absalão, meu filho, se eu pudesse, eu morreria por você. E ele chorou, e ele chorou, e ele chorou amargamente. Mas Absalão já não podia ouvir mais as suas declarações de amor. Passou a oportunidade. Que tristeza. Um dos fatos que mais marcou a minha vida de ministério foi, há mais de 30 anos atrás, uma irmã da igreja, então, ela tinha 4 filhos. Eu acompanhei essa mulher com o discipulado, com visitas, com trabalhos de evangelismo na casa dela.
e tinha muita aproximação com a sua família, com os seus 4 filhos. O mais velho, moço já de uns 20, 25 anos por aí, pegou a moto e saiu para buscar a sua namorada para vir para uma reunião de jovens. E ele não viu um ônibus parado. E ele bateu a moto. Lembra disso, né? Alguns irmãos aqui lembram disso. Ele bateu a moto no ônibus e morreu na mesma hora. E assistimos toda a assistência à família ali naquele transe terrível, doloroso. E uma cena jamais eu vou esquecer. Essa mãe, desesperada, ao lado do caixão, passando a mão no rosto do filho, dizendo assim: que rosto lindo! Eu nunca disse para você, que pena que eu nunca disse para você que você tinha um rosto lindo. Aquilo arrancou um pedaço do meu coração. Eu ainda não tinha filhos, não sabia o forte que é a gente ter filhos, né? Imagine, não posso imaginar. Passou o tempo e ela nunca disse. Mas estava dizendo ali, mas ele já não ouvia mais. Maria não deixou passar a oportunidade. Era aquela hora. Não importavam as críticas que recebeu, não importavam os protocolos que ela teve que quebrar. Podia se esconder e dizer: eu bem que queria dar isso para Jesus, mas eu sou mulher, como é que eu vou entrar ali na sala dos homens? Eu tenho que ficar aqui ajudando a Marta, senão eu vou levar uma dura aí de todo mundo. Quebrou tudo aquilo, era aquela a única oportunidade, era o momento. E ela realizou a boa ação, glorificou e honrou o seu mestre, deu tudo o que ela tinha de mais precioso. Recebeu um elogio, ela não estava esperando elogio, eu tenho certeza que Maria não estava esperando uma defesa por parte de Jesus quando ela sofreu as críticas, e muito menos um elogio. Mas ela recebeu porque o Senhor Jesus jamais vai deixar passar a sua oferta de todo o coração sem que ele perceba, receba e retribua. E a retribuição dele é muitas vezes, infinitas vezes mais. Até hoje, Maria está recebendo a sua memória, está recebendo retribuição, porque onde o evangelho for pregado, essa história será contada, para nossa edificação, para que nós também sejamos estimulados, encorajados a abrir mão de tudo que nós temos e entregar para Jesus. Ele merece, ele é digno, ele quer receber, sabe por quê? Porque tudo é dele. O seu tempo, de quem é? Nós não somos senhores do tempo. A sua saúde, de quem é? A sua vida está nas mãos de quem? As coisas que nós temos, os bens que você tem, as coisas que você tem, de um momento para outro, não podem se acabar? Pode. Pode pegar fogo em alguma coisa, pode bater o carro, pode... Nada é nosso, nada, absolutamente nada. Por que vamos guardar? Vamos entregar para o Senhor. E eu quero concluir fazendo uma pergunta para você. O que você tem para oferecer para Jesus? Agora, hoje, neste momento, o que você tem? Qual é a coisa mais preciosa que você tem? Digamos os filhos, aqui os pais que estão aqui, sabem quantos filhos representam para nós? De quem eles são? São de Deus. Quem deu esses filhos para nós?
Deus. Então era dele e continua sendo dele. E nós temos o privilégio de cuidar de alguém que é dele. O que é seu? Seu coração, sua vida. Entrega para ele agora. É a oferta que o Senhor deseja. Ele deu a sua vida por nós. Por que nós não vamos, pelo menos, dar a nossa para ele? Quando nós damos a nossa vida a ele, a nossa vida é transformada em uma vida de esperança, em uma vida de propósito, em uma vida de alegria, em uma vida de paz, em uma vida de satisfação. Isso tudo ele tem para nos dar. E nós não conseguimos isso, por melhor que mais esforços que façamos. Não conseguimos isso. Então a sua oferta nesta manhã, qual é? O que você tem para ofertar ao Senhor Jesus? Gostaria que você abaixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos por um momento e orasse comigo. Senhor, tu conheces o coração de cada um. E nesse momento, Senhor, eu sei que o teu Espírito Santo está trabalhando para gerar em cada um de nós aquela disposição bendita que houve no coração de Maria naquele dia. Aquela disposição de tomar o vaso de alabastro contendo o precioso nardo, tomar a nossa vida e derramá-la aos teus pés. Totalmente, Senhor, totalmente. Para que o Senhor faça de nós aquilo que estiver no teu coração. E não tenhamos a presunção de dizer, Senhor, eu quero isto, faz aquilo outro. Porque que nós tenhamos, Pai, a fé para crer que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. Ajuda-nos a nos entregar sem reservas, para a glória daquele que abriu mão de tudo para nos alcançar, para nos salvar, para nos perdoar, para nos trazer vida. Louvado seja o teu nome, Senhor Jesus. Nós te louvamos, te glorificamos, queremos te honrar com a entrega das nossas vidas a ti. Para a tua glória, em teu nome. Amém. Deus o abençoe grandemente, em nome de Jesus.